Bom dia, boa tarde, boa noite. Com a presença das maritacas aqui na minha janela, começando hoje o nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Chega junto! A gente já sabia, já tinha anunciado isso antes, mas essa semana, de fato, a Meta encerrou a sua funcionalidade, a sua ferramenta do CrowdTangle, uma ferramenta super popular entre pesquisadores, jornalistas, checadores de fatos, uma ferramenta importante para medir ali o debate público nas plataformas, né, nas redes sociais do grupo Meta. Quem correu atrás disso e sabe mais sobre o que a Meta fez, como é que vai ser o substituto, como é que não vai, se é bom, se é ruim, se está rolando, é Matheus Soares, que tem mais informações sobre isso. Oi, Matheus. Oi, Ana. Oi, Liz. Pois é, Ana, apesar dos apelos aí da diversas organizações da sociedade civil, do jornalismo, da academia, do Brasil e do mundo, a Meta manteve a decisão de encerrar o CrowdTangle nesta quarta-feira, 14 de agosto, no ano eleitoral, aí, né, no mega ciclo eleitoral, mais de 60 países vão realizar eleições, inclusive às vésperas do início da campanha eleitoral aqui no Brasil, que começa nessa sexta-feira, dia 6 de agosto. Na quarta-feira, um velório do CrowdTangle chegou a ser feito, né, pela Coalizão pela Pesquisa Independente de Tecnologia. É um velório online, simbólico, justamente para marcar o fim, né? De acordo com o diretor executivo da coalizão, o Brandon Georgik, falou que a morte do CrowdTangle não é apenas uma tragédia, é um assassinato, justamente evidenciando o impacto que o fim, né, a interrupção dessa ferramenta vai trazer para diversas pesquisas mundo afora, pesquisas inclusive que, né, trabalhavam ali a análise de discurso de ódio, desinformação que aconteciam no Facebook e no Instagram, que eram as plataformas que o CrowdTangle dava o acesso da pesquisa. A própria coalizão, né, numa pesquisa lançada nos últimos meses, mostrou que as organizações internacionais da sociedade civil, acadêmicas e jornalistas vão aí ter que modificar suas pesquisas justamente por conta da interrupção dessa funcionalidade. E a Meta até ofereceu, né, uma alternativa aí para o CrowdTangle, mas justamente os inscritos nessa primeira ferramenta não vão ter acesso automático à biblioteca de conteúdos e à API da biblioteca de conteúdos, que são as funcionalidades alternativas oferecidas pela Meta. Os pesquisadores, né, vão ter que pedir acesso, permissão ao consórcio interuniversitário para pesquisa política e social da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, responsável por administrar a base de dados disponíveis aos pesquisadores. Então quer dizer que a gente vai ter que pedir a bênção, né, aos Estados Unidos para poder acessar o nosso conteúdo aqui brasileiro em português. Bom, você conversou com gente também que já acessou o substituto, né, do CrowdTangle. E qual que foi a avaliação de quem está mexendo na ferramenta? É igual? Tem diferenças? Isso mesmo, Ana. Essa semana a gente conversou com dois pesquisadores, o professor Victor Chagas, da Universidade Federal Fluminense, e também o Fábio Malin, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eles conseguiram recentemente o acesso à biblioteca de conteúdos e estão aguardando aí o acesso à API da biblioteca de conteúdos. Né? São duas funcionalidades diferentes. De acordo com os pesquisadores, esse processo está demorado. O Victor Chagas, por exemplo, teve aí um tempo de 6 a 8 meses, né, para receber esse acesso, e é um processo burocrático, inclusive com algumas dificuldades em documentações em português. O professor Victor Chagas, por exemplo, teve o parecer de ética né, da universidade, que é feito em português, pedido para fazer uma revisão, né, justamente porque estava em português. E daí os pesquisadores também já estão começando a utilizar essas ferramentas, né, e trazer aí as primeiras impressões. De acordo com eles, a biblioteca de conteúdos tem um layout intuitivo, né, tem algumas funções parecidas com o CrowdTangle, por exemplo, permite construção de listras, procuras por termos, mas também tem algumas limitações. Por exemplo, existe um teto de 500 mil postagens por semana, o que pode influenciar em pesquisas de episódios que lidam com grandes quantidades de informação, como, por exemplo, as próprias Olimpíadas, né, que a gente teve aí recentemente. E outro ponto é que a biblioteca apresenta conteúdos de perfis com mais de 25 mil seguidores. Isso pode impactar, por exemplo, pesquisas que tratam de desinformação vacinal, cuja circulação ocorre em grupos com menos de 10 mil seguidores.
A gente vai acompanhando aí, Ana, essas reformulações que a pesquisa brasileira vai ter que fazer justamente por conta dessas atualizações. Sim, obrigada, Matheus. Vamos sim acompanhar, até porque acesso a dados pelos pesquisadores, pelos jornalistas, é essencial aí no combate à desinformação. Como você disse, como você bem lembrou, especialmente num ano eleitoral, né, como 2024. E falando em eleições, a violência política é uma das principais preocupações também aí nessas eleições de 2024. Não só no Brasil, Estados Unidos vivenciou, além do ataque ao Capitólio, né, em 2021, que teve até vítimas fatais, a gente teve aí o atentado contra o presidenciável Donald Trump, e as plataformas digitais vêm se mostrando um ambiente fértil para a gestão desses atos. O site Wired revelou que extremistas estavam se mobilizando através das redes sociais, que se tornaram um espaço para a organização de ataques antidemocráticos em todo o mundo. Nesse contexto, um grupo de 12 pesquisadores norte-americanos divulgou um relatório com 7 recomendações para que as plataformas digitais possam prevenir a violência política durante as eleições. Que dicas são essas? Dicas não, que recomendações são essas? Liz, conta pra gente. Oi, Ana. Oi, Matheus. Pois é, né? Vou começar pela primeira recomendação, que não é necessariamente a primeira, mas acho que é a que mais dialoga com o que Matheus também colocou, que é uma delas a necessidade de colaborar justamente com pesquisadores, com sociedade civil e também com o governo quando for apropriado. E uma dessas recomendações é justamente, né, maximizar o acesso a dados para pesquisadores, para que eles possam fazer pesquisas e também trazer questões em relação a isso. Mas agora voltando aí para a listinha na ordem cronológica, assim, que eles colocam de graus de importância, a primeira das recomendações trazida pelos pesquisadores, né, que foi sintetizada aí, pela Tech Policy Press, o Centro de Informação e Tecnologia dos Estados Unidos, a primeira delas seria justamente fazer uma preparação para ameaças e violências, e não só, né, reagir quando aparecer. E uma dessas questões é justamente desenvolver padrões robustos para avaliar essas ameaças e planejar crises, e também se preparar para possíveis violências, né, criando cenários possíveis, treinamento de crise para as equipes, engajamento com partes externas. Então, o primeiro ponto seria justamente uma preparação. Além dessa preparação, eles trazem no segundo ponto algo que dialoga, que seria justamente desenvolver e aplicar essas políticas para enfrentar as ameaças, né? As plataformas elas devem ter políticas claras e acionáveis de moderação de conteúdo que abordem a integridade eleitoral. E um ponto que eu acho importante destacar é que eles destacam justamente que é importante que seja uma política que abranja todas as eleições e não eleições específicas. Isso porque o YouTube e a Meta, por exemplo, têm políticas específicas que, por exemplo, vedam desinformação sobre as eleições de 2020 ou de 2016, e aí é algo muito pontual, então eles recomendam justamente que seja algo que abranja todas essas políticas, né, todas essas eleições, e aí possa desenvolver uma política um pouco mais efetiva em relação a isso. O terceiro ponto elencado pelos pesquisadores é uma recomendação para acabar com exceções para o que eles chamam de usuários de alto valor. Seriam algumas exceções para publicação de conteúdos para políticos, influenciadores, enfim, e alguns pontos que nem são tão transparentes para os usuários e para os pesquisadores. A gente já fez algumas matérias em relação, por exemplo, ao sistema de verificação cruzada da Meta, e seria mais ou menos em relação a isso, né? Algumas personalidades, como nesse caso da Meta, né, a gente descobriu que o Neymar, Trump, por exemplo, eles tinham um grau de exceção maior, uma proteção maior. E os pesquisadores nesse relatório recomendam acabar com essas exceções justamente porque políticos e influenciadores, eles recebem, né, eles têm uma forte influência nos seus usuários. Um quarto ponto que eles trazem de recomendação é em relação ao investimento mesmo, né, colocar dinheiro em recursos adequados para ampliar as equipes que são focadas em integridade eleitoral, em moderação de conteúdo e também dialogar ainda, de forma mais estreita com as empresas terceirizadas que a gente sabe que fazem a moderação de conteúdo das plataformas. Eles também elencam, claro, né, como sempre a gente bate nessa tecla, a necessidade da transparência nas decisões de moderação de conteúdo, é a quinta recomendação, e a sexta recomendação é justamente dialogar com os pesquisadores, né, ter acesso a esses dados e, por fim,
eles sugerem o desenvolvimento de padrões da indústria, né? Então, ainda entendendo que cada plataforma vai ter as suas regras específicas, que nem todas precisam ser iguais, até porque são formas de comunicação, de expressão diferentes que a gente tem no YouTube, para o Instagram, por exemplo, para o WhatsApp, mas é necessário que haja um padrão dentro da indústria para que sejam, né, se respeitem essas diversas abordagens para moderar o discurso e também priorizem as eleições. Então, eles sugerem esse tipo justamente para desenvolver capacidades claras dentro das plataformas para poder lidar com essas questões de violência política, que já vem alertando não só o Brasil, mas todo mundo, nos Estados Unidos inclusive, né, os oficiais, eleitorais já estão se preparando para o pior. No Arizona, estão distribuindo torniquetes, estão conduzindo treinamentos, contra tiroteios, também, né, estão criando, proibições para você entrar com arma de fogo nos locais de votação. Então é algo que vem sendo muito alertado nos Estados Unidos, e os pesquisadores, eles, né, até elencam que apesar de serem ações individuais, que os usuários, né, que as pessoas têm, né, no mundo, digamos, offline, tentando fazer essa separação, as plataformas, elas também contribuem para essa organização e orquestrar, né, esses movimentos, extremistas. Então eles elencam essas 7 recomendações que a gente espera que chegue até as plataformas para que elas possam efetivamente trabalhar em cima disso. Ana? Obrigada, Liz. A rigor, a gente não precisaria, né, desses pesquisadores estar gastando o tempo deles, né, para fazer recomendações como essas, né? Vamos pensar, né, gente, colocar dinheiro para proteger, moderação de conteúdo, etc. Mas, enfim, é necessário, né? A gente que está lidando com o tema da desinformação e os efeitos, né, do discurso de ódio da desinformação nas sociedades e na democracia, a gente vê que a sociedade civil ainda tem que construir documentos como este, a cada ano, para pressionar, para ver realmente se as redes, né, se essas grandes empresas se preocupam. Gente, vou ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Nos sigam nas redes, Desinformante BR, no Instagram, no Twitter, no TikTok, nosso site maravilhoso, desinformante.com.br. Até a semana que vem. Um abracinho.